certas cidades que não aparecem muito na mídia. Tá, a maioria delas não aparece muito, por serem muito pequenas, muito afastadas, mas algumas parecem desproporcionalmente escondidas, tipo Vitória, no Espírito Santo, uma cidade incrível, mas que ninguém fala muito dela. Eu acho que descobri outro Eldorado das capitais brasileiras, pelo menos aqui da minha míope ignorância, a distância de onde eu vim, etc. Mas, no mínimo, acho que descobri um lugar muito legal que merecia mais destaque. Hoje é um dia que eu resolvi andar pela cidade, nos bairros centrais, para conhecer a essência de Sergipe, que eu admito, ainda preciso aprender bastante, é a primeira vez que eu venho aqui. Eu comecei pelo Largo da Gente Sergipana, uma sequência de 8 estátuas que me dava algumas pistas para eu me encontrar melhor. Elas ficam sobre a água, o que deve dizer algo sobre a ligação do estado com a náutica. Não é o único símbolo do estado que liga ele ao mar. As 5 estrelas da bandeira representam as 5 barras do estado, 4 delas navegáveis para veleiros como o meu. Eu espero entrar em todas. Cada estátua tinha um significado também, como o lambe-sujo e o caboclinho, que representa uma festa que encena a luta entre negros e índios todos os anos em Sergipe. Tem o boi do reizado, que está ligado ao ciclo natalino, o parafuso de lagarto, o caçubi, que representa uma dança que existe desde o Brasil colônia, e tem vários outros personagens. Essas estátuas ficam bem na frente do Museu da Gente Sergipana, mas era cedo, o museu abria às 10, então eu resolvi conhecer outros pontos da cidade antes. Daqui dá pra ver a ponte que atravessa o rio Sergipe. Essa aí é muito baixa para passar com balanço. Se eu ancorar aqui nesse rio, esse vai ser o meu limite. Uma pena, porque deve haver muitos lugares lindos aí por cima. Vai ser bacana essa espera, porque é uma avenida bem legal de caminhar, ou sei lá, passear de outra forma. Eu adoro caminhar por aí sem rumo, essa vai ser uma chance. O rio Sergipe já foi bastante poluído, mas hoje está melhor, e vem melhorando ainda mais conforme o saneamento da cidade progride, que já está em mais de 70%, o que é bem acima da média nacional, que é por volta lá de uns 50%. Sergipe, cara, Aracaju. Vamos começar por onde a cidade nasceu, né? Pelo menos a maioria das cidades cresceram com um bom porto, né? Lá pelas costeiras. Eu acredito que deve ter sido aqui no Rio Sergipe. E vamos dar uma caminhada aí, conhecer o centro. Eu não sei se eu vou ancorar aqui, porque eu já tô na cidade e tal, é mais uma barra para entrar, né? E talvez, não sei. Vamos ver o que acontece. Então apareceu algo diferente, divertido, que eu resolvi dar uma testada. Diferente pra mim, na real, porque já é algo bem comum nas cidades brasileiras. Será? Acho que vai, hein? Acho que eu vou, hein? Olha só. Vamos ver se eu consigo. Jets, ver se tem aqui o site. Como é que funciona? Código de barra aqui e tal, vamos ver. Vamos lá. Ó, legal, cara. Um jeito bacana de visitar a cidade. Pô, tem uma praça legal aqui que eu tenho que gravar também, ó. Vamos primeiro lá onde dá pra deixar esse negócio. Pô, adorei conhecer a cidade assim, super divertido. Dá pra fazer mais coisas em menos tempo, mas sem perder a graça de caminhar, que é sentir o vento na cara e tal, e checar as coisas mais de perto. Vamos pro mercado público, aliás, são alguns mercados públicos aqui. Deixei meu patinete na frente de um pier que parece ter barcos que te levam pro outro lado do rio. E então fui conhecer os mercados públicos. Sim, são mais de um. Eu adoro mercados públicos, porque eles são a cidade sem maquiagem, é onde o povo compra comida de verdade, conversa, reclama do preço do tomate, dá risada disso logo depois, a fofoca rola solta, e ao mesmo tempo mantém de pé uma tradição inteira sem ninguém precisar escrever uma placa explicando. Tá tudo ali, exposto de uma forma espontânea e genuína, às vezes é quase uma janela pro passado. Eu fui primeiro no mercado Antônio Franco, que foi fundado em 1926 e é o mais antigo deles. Tem uma arquitetura neoclássica e um relógio no centro do seu pátio. Aqui há um comércio forte de artesanato, mas acho que não é só isso. O que ele entrega para a cidade é também um território de memória cultural e simbólica. Não é só exclusivamente comércio. Muito da cultura da cidade está codificada nesses produtos. Uma forma dos turistas levarem um pouquinho de Sergipe para casa, como é comum em tantas outras capitais que são turísticas. Ele tem um clima de mercado histórico, antigo,
parece um pouco dentro de um filme ou um livro. Bancas cheias de rendas, bolsas, bonecos, tem um pouco de tudo. O cordel é um estilo que eu curto e vi bastante por aqui também, toalhas, cangas, etc. Eu gosto da luz que entra nesse prédio. Tem um contraste bonito, parece o interior de um castelo, o que aumenta a sensação de estar em um filme que eu falei agora há pouco. O cheiro de couro, o tecido, do artesanato me agrada também. Mas conforme eu andava, apareciam outros cheiros. Que cheiro bom de comida que tem aqui. Pena que tá muito cedo ainda pra almoçar, mas... E eu tenho um monte de lugar pra ir, não sei se vai ser aqui que eu vou almoçar, mas o cheiro tá muito bom. Eu até gosto de almoçar cedo, mas 9h30 é um pouco demais pra mim. Outra hora eu quero voltar porque eu tenho certeza que aqui se encontra muito da comida mais autêntica da cidade. Esse relógio no centro aumenta mais ainda aquela sensação de estar em um castelo com uma torre, em uma cidade bem mais antiga do que realmente é. Mas tinham ainda 2 outros mercados para conhecer. Não dava para ficar aqui a manhã inteira. Um corredor florido chamado de Passarela das Flores liga esse primeiro mercado ao segundo chamado de Mercado Público Thales Ferraz. Esse outro é um pouco mais novo, foi inaugurado em 1949 e chegando eu já vi uma quantidade enorme de peças de cerâmica. Os ícones da cultura do Nordeste, imagens representando os costumes, momentos históricos, o cordel, essas coisas já estão em todos os cantos do Brasil. Mas aqui eles têm outro valor, um significado mais intenso. Claro que do meu ponto de vista, porque de repente alguém que nasceu aqui e foi morar lá, pode pensar exatamente o oposto. Esses valores são sempre relativos ao seu ponto de observação ou de partida. O Thales Ferraz tem muitas lojas de comida tradicional também. Manteiga do sertão, licores, castanhas, doces, tapioca. Aqui não tem só um mercado público, mas o complexo de alguns. Eu vi 3 pelo menos. E cada um tem uma característica. O outro tinha mais artesanato de tecido, eu vejo que esse aqui muita cerâmica. E vamos ver o que tem no outro. Não que não tenha tecidos aqui também, tem, e no outro cerâmica também, mas aqui senti mais um foco maior aqui. Bem legal. Eu fiquei meio assim de tipo ter 3 menores, será que é mais legal do que um grandão? Mas legal ter essa personalidade diferente entre eles. Vamos pro terceiro, que parece ser o maior, tenho essa impressão, vamos ver. Tem uma praça gigante entre os mercados. Eu fiquei surpreso pela quantidade de pombas, especialmente nos fios. O terceiro mercado, chamado de Maria Virgínia Leite Franco, é onde a comida é o mais importante. É tipo uma feira gigante, onde além dos produtos mais comuns do dia a dia, tem muitos outros que, para os meus olhos sulistas, são mais exóticos. E por causa disso é muito divertido comprar aqui. Agora ainda vou andar pela cidade, mas em outro momento, com certeza eu vou vir aqui para comprar frutas e legumes. Cara, olha quanta variedade de mandioca, eu nem sabia que... Nossa, que super larga, eu nem sabia que tinha tanto assim. Além do aspecto cultural, da variedade de fornecedores diferentes, das centenas de famílias que têm o seu pequeno negócio aqui, eu tenho certeza que esse mercado é um microcosmos, um mundo dentro da cidade. É uma entidade muito diferente de um hipermercado de uma marca X, porque é muito mais democrático, diverso e carregado de cultura. Redes de supermercado vêm e vão, mas o mercado público existir, ou a possibilidade de ele morrer um dia, é algo muito diferente. Já parou para se perguntar por quê? Vocês que sabem que eu não gosto de peixe, sabem também do esforço que eu tô fazendo para ficar gravando aqui. Esse terceiro mercado aqui, com certeza é mais dedicado à comida. E tem uma apresentação muito legal, muito bacana das coisas. De um jeito simples, né? Bem autêntico, mas você vê o capricho da galera no mostruário ali, fazendo um montinho bonitinho, saquinhos. Eu achei bem legal. Cara, esse feijão aí faz muito tempo que eu não via. Era um feijão que a gente comia na salada. Acho que é o mesmo feijão que eu comia quando era criança, que a gente chamava de feijão cavalo, sei lá. Que a gente comia na salada, eu nunca mais vi. Esses mercados têm uma outra função super importante, que é de
preservar certas comidas ou ingredientes que, por causa da moda da época, da adaptação aos mercados internacionais ou métodos de produção, acabam sumindo ou quase, como o feijão canapoê, o arroz vermelho tradicional, o biribiri, o cambuci, ou muitos outros produtos que eram comuns para os nossos avós, mas hoje não tanto para a gente. Se eu encontrei talvez um link de uma coisa da minha infância e lembrei assim, né? Eu imagino que esse lugar aqui, muita gente venha para comprar legumes e frutas, né, frescas e de qualidade assim, mas também eu acho que traz uma memória afetiva muito grande, porque eu vi uma série de produtos aqui que são bem tradicionais e que eu não vejo em outros mercados, então eu acho que aqui deve ser um lugar de uma memória gastronômica muito importante, assim, eu vi casais assim procurando alguma coisa específica para fazer um prato que provavelmente os avós faziam. Então tem uma vibe muito legal aqui. Há áreas separadas para carnes, peixes e um comércio mais geral em uma outra parte. Todo o mercado público em cidades perto do mar é estrategicamente posicionado perto de um lugar onde barcos de pesca possam descarregar. E aqui não é diferente. Muito do abastecimento das cidades brasileiras, até a primeira metade do século XX, era todo assim, não só a pesca. A estrada parecia algo mais moderno no momento, mas não é necessariamente verdade. Muitos países seguiram modernizando a sua estrutura de abastecimento marítimo ou fluvial. No Brasil diminuiu muito desde então. Aqui era um porto melhor do que a antiga São Cristóvão, a antiga capital, porque ele permitia o acesso de barcos maiores para escoar o que o estado produzia na época. Esses pescadores aí com certeza conhecem bem essa barra, devem passar quase diariamente por ela. De lá fui caminhando para conhecer a região mais central de todas de Aracaju, um conjunto de 3 praças, a Olímpio Campos, Almirante Barroso e Fausto Cardoso. Elas parecem meio que um eixo central onde ficava o centro político e religioso da nova capital que surgia lá no século XIX. Essa é a Catedral Metropolitana de Aracaju, também conhecida como a Igreja Nossa Senhora da Conceição. Foi construída entre 1862 e 1875 e exibe um estilo com influências neogóticas no interior. É muito linda. Pelo menos uma parte da administração, pelo que eu vi, ainda fica nessa região. Essa aí é a Câmara Municipal, mas devem haver outros prédios que eu não vi também. Essa é uma capital relativamente jovem. Além de Sergipe ter se emancipado da Bahia só em 1820, nessa época a capital não era aqui em Aracaju, e sim em São Cristóvão. Estou em uma cidade que foi planejada, assim como Brasília ou Belo Horizonte, o que dá para notar nas suas ruas paralelas que lembram um pouco um tabuleiro de xadrez. Esse é o Palácio Olímpio Campos, que já foi a sede do governo estadual e residência oficial do governador, mas hoje funciona como um museu. Visitando esses salões neoclássicos cheios de pompa, deu para aprender um pouco mais da história do estado. Visitar a sala onde os governadores trabalhavam, as intrigas que chegaram a levar ao assassinato do governador Olímpio Campos e muitas outras histórias. Com isso dá para entender um pouquinho mais sobre Sergipe. Esse canto da cidade é cheio de obras neoclássicas, talvez porque tudo aqui estava sendo construído em uma era em que essa era definitivamente a moda. Muito teve a contribuição de uma missão italiana que visitou a cidade. A vinda deles até aqui acelerou o processo de fazer a nova capital que surgia em cima de um pequeno povoado de pescadores ter realmente a cara de uma capital. Achar um lugar pra almoçar agora. Não, antes tem que passar no museu aí. Vou pegar de novo o brinquedo. Que, pô, legal pra caramba. Não é tão barato, mas é bem divertido de sair por aí.
Vamos lá. Olha a máquina, cara. Que maravilha, vamos embora. Chegando no museu, me deparo com uma estátua de uma mulher muito alta. Era Maria Feliciana, que era citada na época como a mulher mais alta do mundo, com 2 metros e 25 centímetros. Ela foi premiada no programa Chacrinha, da TV Globo, como a rainha da altura. O museu tem uma arquitetura neoclássica também por fora, porque afinal é um prédio de 1926. Mas entrando você é recebido por uma série de artesanatos flutuantes, pendurados, bem bonitos, que servem como uma cortina que mostra um visual bem mais moderno por dentro. O museu tem uma cara contemporânea bem legal de se visitar. Tem um espaço central bem iluminado, cheio de coisas para os olhos se divertirem. Mesmo fora das salas, onde tem exposições mais específicas. Essa sala é dedicada ao Mamulengo, um teatro de bonecos tradicional aqui da região. Eu sempre vi essa referência em novelas ou filmes, mas era um pouco distante para mim. Aqui se tornou mais real. Aliás, essa tem sido uma das coisas mais lindas dessa viagem pelo Brasil que eu tenho feito. De transformar esse esboço estereotipado de cada lugar que eu ouvia falar pela televisão em uma imagem mais real. Não de um especialista, óbvio, mas de alguém que viu com os próprios olhos, pelo menos. Tudo tem muito mais cor e detalhe, assim. Ganha um contorno com mais sentido. Faz coisas isoladas, de repente, terem uma ligação. O museu tem várias exposições diferentes. Em cada uma delas, uma pecinha para montar um quebra-cabeça, que é a chave para entender um pouquinho do Sergipe. Em cada estado que eu ancoro, eu tenho feito isso. Não só visitando um museu ou dois, mas vivendo um tempo em cada lugar, tentando ser o mais local possível. Nessa sala tem uma linha do tempo da história do estado e computadores onde você pode estudar um pouco mais cada detalhe. Olhando da fundação até hoje, muita coisa vai se costurando com a história do Brasil e do mundo também. E tendo essas relações na cabeça, fica mais fácil de lembrar e compreender um pouco mais do estado. Nessa instalação parece que você está em um barco, descendo um rio, que eu acho que é o Rio São Francisco. Não sei porque eu não fui lá ainda. Museu super moderno, cara, e foi muito importante para ter uma ideia do sergipano. Claro que não é a única coisa, né, que vai me dizer, vai me traduzir a alma, né, de quem mora aqui em Aracaju, nesse estado. Mas foi bem interessante, foi bem legal sacar, né? Tem essa coisa destilada, assim, do que é da região mesmo. E achei muito bem feito o museu. Gostei bastante, bem moderno mesmo. E agora, pegar mais um patinete, tô morrendo de fome, cara. Tô louco pra comer alguma coisa e vai ser já. E vamos lá! Então acelerei ainda mais no patinete por causa da fome. Que na real não faz muita diferença, porque ele não passou de 15 km por hora. Tem uma trava que não deixa você correr muito. Por uma boa causa, eu acho. Que ferramenta! Tá, confesso que tá meio desproporcional essa minha empolgação com o patinete, eu admito. Eu achei no Google Maps um restaurante que parecia ser bem legal e com um sotaque regional que eu tava procurando. O seu Sergipe. Cara, eu tava com muita fome. Sair caminhando pra caramba, né? É um exercício gravar, cara. Vocês não têm ideia, porque é uma caminhada, eu vou a pé pros lugares e eu gosto, assim. Eu acho muito mais legal, eu não gosto de ir de carro pros lugares. O patinete foi legal. Gostei bastante de usar o patinete, porque tudo bem, é motorizado ali, né? Elétrico, não tem barulho e assim... Você sente o vento, você para a hora que você quiser, né? No carro não tem isso, o carro você fica meio numa bolha ali, não é? Eu acho um saco de conhecer as cidades de carro, não gosto. Acho útil, né? Tem que ir no mercado, vai de carro, óbvio, assim, né? Pega um Uber e tal, mas para conhecer os lugares, a não ser que seja muito longe, pegar uma estrada, mas podendo ir a pé, ou de bicicleta, ou patinete agora, acho maravilhoso. Aqui é outra Aracaju agora, mais moderno. E se eu não for atropelado falando com vocês enquanto eu atravesso a avenida aqui, eu vou mostrar. Fui atravessar ali, parei no canteiro do meio e o cara parou, uma galera parou. Isso é sinal de respeito de pessoas
conhecem as leis e tudo mais, né? E educação, né, cara? Educação. Parar na faixa de pedestre é o mínimo. Ó, aqui já é mais moderno, tem uma orla. E olha só o que eu achei. Ha! Isso aqui de novo, né? Vamos conhecer os lugares com super patinete. Já tô gastando uma grana nisso aqui, cara, mas daqui a pouco dá pra ter alugado o carro. Olha só as viaturas aí, ó. Vamos pegar essa aqui, ó. Tá com bateria cheia. Então, desafiando meu senso de segurança que apelava para eu não gravar e andar de patinete ao mesmo tempo, eu fiz um passeio mais longo, dali até o bairro do Atalaia. Vento na cara, sorriso no rosto, eu parecia uma criança olhando para tudo que tinha na minha volta. Eu era uma criança extremamente curiosa, meio nerd até, mas não do jeito clássico. Eu sempre gostei de caminhar, andar no mato, viajar, qualquer coisa que me enchesse a mente de informações novas. E as coisas de nerd eu gostava também, programação, sei lá. Olhar tudo de diferente que aparece em cada cidade é algo que me alimenta o espírito, me dá algo que eu consigo transformar em outras coisas também, como esse vídeo ou outras coisas super importantes para minha vida. É um alimento que eu espero nunca enjoar. Se você está curtindo o vídeo, mas só se você está curtindo mesmo, deixa um like, um comentário, se inscreva. E se você gosta muito mesmo do que a gente faz, assistiu vários vídeos, deixa alguma coisa pra gente lá no Apoia-se. É só apontar a câmera aqui que você vai até o site para ajudar esse canal a se manter. Tá, nesse momento eu quase caí. Essa ciclovia vai, pelo menos do centro até a orla da cidade, com exceção de pequenos trechos, como uma ponte que eu vou passar daqui a pouco. Ela é cheia de parques, quadras, vários espaços de lazer. É algo que é muito legal. A cidade vive também um momento de grande baixa na criminalidade. Muita gente tem vindo morar aqui por esse motivo. Aracaju, por ser capital, tem de tudo. Tem restaurantes, bons serviços, shopping, etc., mas ao mesmo tempo não é muito grande. Quase não tem trânsito parado, as pessoas se conhecem na rua com uma frequência bem maior do que em outras capitais. Isso é um equilíbrio bem legal. Ah não! Acabou o caminho! E agora? Nesse ponto a ciclovia estava em obras, eu tive que rodar um pouco pela pista junto com os carros. Essa é a ponte que eu falei. Ela é mais antiga e não tem ciclovia, mas dá para descer do patinete e ir caminhando ao lado dele. Lá de cima eu vi um pescador nesse canal, que é dentro da cidade e tem um mangue urbano, o que ajuda a controlar a poluição da cidade. Mas também é um ponto bastante sensível, porque tudo que você joga no rio acaba sendo filtrado por ele. Depois da ponte, tem uma área já próxima à barra que tem uma proteção de pedra. Esse enrocamento é o que tem feito a barra do Rio Sergipe ficar mais fixa nos últimos anos. Algumas décadas atrás, ele ameaçou construções aqui nos bairros próximos à saída do rio. Essa é a primeira capital que eu vejo que dá pra ver plataformas de petróleo, assim, só olhando pra frente, né, olho nu. Mais adiante lá tem eólicos, é isso? Outra cidade, tem coisas bem grandes lá. Interessante, né? E uma coisa muito legal das cidades que tem praia em geral é que, pô, é muito mais barato o lazer, né? Pelo menos existe um lazer barato, que é vir pra cá pescar, ainda sai com peixe, dar uma caminhada na praia, esse tipo de coisa. As capitais que tem isso, as cidades em geral que tem isso, em qualidade de vida elas saem na frente um pouco, eu acho, porque tem cidades que tudo é muito cinza e tal, e praticamente qualquer lazer é pago, né? E sei lá, é mais caro ser feliz. Aqui tem um equilíbrio bacana, parece, e tem muitos parques. Eu passei por muitos lugares. Aqui onde eu tô é um, ó. Não é gigantesco esse aqui, mas olha que espacinho legal para curtir, caminhar, sei lá, trazer as crianças. Então vou seguir mais um pouquinho. Mais enriquecimento ambiental, que nem fala minha mulher. Eu preciso de enriquecimento ambiental, eu e a Marisca.
Esse é um lugar que dá pra dar uma boa olhada na barra. Eu fui em outro dia no apartamento de um amigo que mora em um prédio na frente desse farol e consegui gravar esses takes. É um lugar que o pessoal da flotilha Barlavento fica para monitorar quando está ajudando alguém que quer entrar no Rio Sergipe também. Tipo uma sala de comando e controle da galera. Será que eu já troco ou não? Pô, tá bem de bateria. 13 de 4, não precisa. Tá super bem, andei um monte, só um quarto que... Talvez mais pra frente quando passar da metade. Tem uma orla fantástica aqui também, hein? Bastante espaço, muito restaurante, muito quiosque, parque de diversões ali na frente. Parabéns, Aracaju, parabéns. Aqui já começa a orla, à beira da praia mesmo, a Avenida Santos Dumont, que eu acredito que seja a região mais turística aqui de Aracaju. Cheia de hotéis, restaurantes, praia, uma orla bem larga e cheia de coisas para fazer. Tem uma sensação de segurança muito boa na cidade, reforçada por cada um que eu pergunto na rua, pelos motoristas de Uber, etc. Meu segundo quase tombo, gravando e andando. Ainda conseguindo sorrir com todos os dentes na boca, eu segui meu passeio. Quase caí. Tudo bem, foi só para nós. Muito legal essa avenida. E aí não é que eu encontro um lago, cara? Um clima bem de campo mesmo. Deu uma quebrada nessa sequência rio, praia e tal. E no meio do nada uma lagoinha assim, ó. Que delícia. Que lugar gostoso. Galera sentada ali, curtindo. Pessoal lá conversando também, ó. Pessoal andando de bicicleta. Vi o pessoal num carro aqui, de carro esperando alguma coisa, sei lá, que lugar bacana, cara. Olha lá o colega de patinete aí. Aê, cara! Acho que a mãe dele lá também, que massa. Descobri que, além de patos e outras aves, tem pirarucus nesse lago. Um peixe amazônico, que é bem grande, e é mantido com acompanhamento do Projeto Tamar, que fica aqui no lado. Um bom lugar para visitar também, que infelizmente eu não fui nesse dia. Cara, um baita peixão nesse laguinho aqui é no mínimo curioso. Eu não consegui gravar, mas várias pessoas falaram que existe mesmo. Outro laguinho aqui, ó. Pedalinho. Pô, podia ter uns Optimist aí, laser. É meio pequeno pra isso, né? Mas no mínimo dava pra ensinar. Vamos fazer a volta aí? Eu vou fazer a volta. Por que não? A essa hora eu admito que já estava esquecendo o que estava gravando e mais estava andando de patinete do que outra coisa. Péssimo profissionalismo, eu sei. Mas que coisa boa. Cartódromo aí, cara, ó. Passei por vários monumentos como esse que mostra os formadores da nacionalidade brasileira. É um caminho que a cada quadra tem algo diferente para olhar. E estes são os famosos Arcos da Orla do Atalaia. É um cartão postal famoso aqui. Essa é uma região turística clássica. É o tipo de cenário que é meio exceção no Hashtag Sal na real, mas que eu acho que é super importante conhecer. E aqui não é nenhum lugar super lotado, cheio de assédio de ambulantes, como é comum em vários lugares. Vou te falar que aqui não foi abordado por ninguém. A praia é bem distante da avenida. É muita areia. E boa parte dela se considera que vem do Rio São Francisco, umas milhas por norte. É um rio que tem uma vazão grande e que carregava muitos sedimentos. E eu digo carregava porque após a construção de várias obras, barragens, transposição, o fluxo diminuiu. A barra está mais assoreada e acredita-se que bem menos areia vem até aqui. Inclusive mais vegetação tem nascido nessas dunas nos últimos anos. Esse aí é outro cartão postal importante, o famoso caranguejaço. Esse caranguejo aí é famoso na cidade, cara, é estrela daqui. Todo mundo vai ali tirar foto.
quase chegando no final da onde pode andar com patinete aqui. Que passeio bom, que passeio. Tem que fazer de bicicleta também, né? Mas eu quis brincar de patinete hoje. Mas eu sempre andei muito de bicicleta, faz muito tempo que eu não ando, adoro. A partir daí eu esqueci que era um youtuber, que precisava gravar, depois escrever roteiro, editar, e deixei o vento bater nos meus poucos cabelos, os olhos somente com a função de olhar, e vaguei pela cidade. Fui indo sem me preocupar em como voltaria, quanto tempo demoraria, nada disso era importante. Era só ir. Eu acho que tem horas, pelo menos dentro de um jardim japonês ali dentro da sua alma e da sua agenda, que você tem que largar as rédeas, as correntes e agir por puro impulso por um momento. Se a sua alma está no lugar certo, vai ficar tudo bem. Somente seguir o que te dá vontade de conhecer, sem rumo, sem agenda, sem compromissos, pelo menos um pouquinho na vida. Um dia desses saí pra comprar pão. Desci do elevador, entrei no carro. O vidro fechado me isolava. Não importava se era inverno ou verão. O trânsito parou no mesmo lugar. Aquele ambulante vendia os mesmos versos. Mas hoje não sei por que resolvi comprar. O trânsito seguiu, não conseguia me mexer. Saí do carro, larguei aberto e saí a caminhar. Sem rumo, o vento bate e lava a alma na andança. Lava tudo que manchou desde criança. A cada passo uma cortina que se abre. Lá na frente uma miragem de esperança. A cada esquina de incerteza uma dança. Quem é livre sorri na insegurança. Tirando a pedra e o sapato o pé descansa. Duvidei a partir daí da vida mansa. Tchau. Tchau, rapaz. Obrigado. Parei um café chique, comprei um pão e voltei pra casa. Se você acha importante e curte o Hashtag Sal, deixa um café pra mim lá no Apoia-se. Eu consigo me dedicar ao canal em tempo integral só por causa de vocês. Custa bem pouquinho e faz muita diferença pra mim.